Graça e paz, irmãos. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Que bom que você está aqui na casa do Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Que o Senhor também possa estar abençoando sua vida. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo e que irá nos assistir também. Que o Senhor possa estar falando com você essa noite. Que o Espírito Santo possa estar agindo no seu coração. Nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia, a nossa amada Bíblia. Costumo dizer que ela é minha amiga. Quando estou em casa, eu falei, deixa eu pegar minha amiga. Então, abra a sua Bíblia. João, capítulo 10, versículo 11. Como é bom vir adorar ao Senhor, nós somos privilegiados. Às vezes eu fico imaginando nossos irmãos que são perseguidos e não podem entrar na casa do Senhor. E nós temos esse privilégio, essa liberdade de vir, né? Adorar. E eles sonham em estar na casa de Deus. Todos abriram? Você que está aí na sua casa, abriu a sua Bíblia? João capítulo 10, versículo 11. Vamos lá? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Quem é o nosso bom pastor? Jesus está dizendo aqui que Ele é o nosso bom pastor. Lá no Salmo 23, versículo 1 também diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando eu penso em Jesus dizendo que Ele é o nosso pastor, eu vejo que nós somos as ovelhas do Senhor. O que eu posso lembrar, o que eu penso é o cuidado. Porque um pastor, ele tem uma responsabilidade tão grande de cuidar das suas ovelhas, de não deixar nada acontecer, de não deixar o lobo chegar e, fazer algo contra a ovelha, destruir a sua ovelha, e também não deixar ela cair num precipício, levar até onde tem alimento, onde tem água. E assim é Jesus conosco. Muitas vezes a gente chega em situações difíceis, mas eu quero que você lembre que você tem um pastor, que você tem o Senhor Jesus que cuida de você. Quando eu pensar que estamos sozinhos, sem ninguém, o que vai acontecer comigo, com a minha família, o que está acontecendo, qual é a solução para os meus problemas? Lembre que você tem alguém que cuida de você 24 horas, que se importa com a sua vida, que sabe o que você passa e sabe a sua necessidade, e sabe o íntimo do seu coração, e sabe as suas orações, sabe muito bem até aquilo que você não falou para Ele ainda. Então lembre-se do Senhor Jesus que cuida de você 24 horas e se importa com você, amém? Vamos nos colocar de pé? Nós vamos estar adorando ao Senhor, derramando o nosso coração, nos enchendo do Espírito Santo nesse momento. Que você dê liberdade para Ele, deixe o Espírito Santo estar trabalhando no seu coração, enchendo o seu espírito, a sua alma com a presença dEle, amém? Espírito enche o meu ser.
Nosso coração nós queremos derramar diante do teu altar, Senhor. Nesse momento, você que trouxe seus dízimos, as suas ofertas, você pode estar colocando no gasofilácio como oferta de adoração, Senhor. E você continue se derramando na presença desse Deus tão maravilhoso. Como não se derramar na presença do Senhor? Porque Ele é irresistível. Como não amar a Jesus? Porque Ele é tão maravilhoso. Quanto mais a gente conhece, eu sempre falo isso, mais eu conheço, mais eu quero conhecê-lo. Quanto mais eu amo o Senhor, mais eu quero que esse amor aumente. Porque Ele é tão amável, Ele é tão grande, ao mesmo tempo que Ele é tão poderoso, Criador de tudo. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus que quer ser amigo, Ele é o nosso Pai, Ele quer nos suprir, Ele quer nos encher da presença dEle, Ele quer te fazer feliz, Ele quer transbordar a sua vida, Ele quer que o Espírito Santo enche e flua dentro do seu coração. Não tem como a nossa alma não adorar ao Senhor. E nesse momento você possa estar derramando a sua vida diante dEle. Dizer: Senhor, eu quero te amar mais e mais, eu quero me derramar mais e mais diante do teu altar, porque só o Senhor é digno, e eu quero cada dia mais, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos alimentar da tua presença, e nós queremos ser cheios da tua presença, queremos o teu fluir em nós, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor esteja enchendo os corações essa noite, em nome de Jesus. Ele é Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos
sempre, Senhor, o Senhor será adorado. Eternamente, Senhor, o Senhor será adorado por toda a terra. Todo ser vivente, Senhor, sempre te adorará. Nós te louvamos, Senhor, por esse privilégio de sabermos e conhecermos a Ti. Sabemos, Senhor, que nós nascemos para te adorar. Que é um privilégio, Senhor, falarmos contigo e derramarmos o nosso coração na Tua presença e adorarmos a Ti. Nesse momento, Senhor, nós só queremos agradecer pelo Deus que o Senhor é, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito e por todos os seus planos sobre nós e por toda a terra, Senhor. Nós sabemos que todo domínio está nas Tuas mãos e que a nossa vida está na palma das Tuas mãos. E nós, Senhor, sabemos também e cremos que o Senhor cuida de nós. Obrigado por tudo, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Ah, Pai, continue cuidando de nós, continue falando conosco, continue nos alimentando com a Tua presença. Nós Te louvamos essa noite, Senhor, e sempre e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue falando com você. Pode se assentar. Nós sabemos que tem mais de Deus. Nós passamos a palavra para o pastor. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus por esse tempo. Também quero louvar a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Deus continue falando ao seu coração através da sua palavra nesta noite. Eu quero, neste momento, convidar os irmãos para que abram comigo as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu
Marcos, capítulo 1. Nós estamos compartilhando com a amada igreja sobre o tema como ter esperança diante das tribulações desta vida. Sem dúvida, queridos, esse tem sido um tempo de muitas lutas e de muitas dificuldades que têm se levantado diante de nós. Nós estamos há mais de um ano enfrentando uma pandemia, países, autoridades e governantes buscando qual a melhor estratégia, a melhor maneira para vencermos este vírus. Um vírus que tem ceifado a vida de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. E se não bastasse toda essa situação, há também a questão econômica, que tem levado muitas pessoas a perderem o seu emprego. Pessoas que não têm mais um lugar e um ambiente para buscarem o seu pão de cada dia. Todos nós, queridos, temos próximos de nós, ou se não dentro da nossa própria família, alguém que carece das nossas orações. Todos nós temos alguém próximo de nós que está passando talvez por uma luta tão difícil, cuja a vida desta pessoa, quem sabe, perdeu até mesmo a esperança. As pesquisas mostram que o número de pessoas com depressão, com síndrome do pânico e tomadas de enfermidades das mais adversas na sua alma tem crescido assustadoramente. As pessoas, queridos, estão perdendo a esperança de viver. Por isso, nós temos compartilhado com a amada igreja que uma das maneiras, uma das formas de nós cultivarmos a esperança de Deus em nossos corações é cultivando uma vida de oração. Um crente que ora, ele desfruta de uma intimidade com Deus. E nessa intimidade, queridos, o Espírito Santo de Deus gera em nós essa esperança, essa capacidade de olhar para o futuro, esperando boas coisas de Deus sobre nós. A esperança, ela nos move diante dos obstáculos da vida. A esperança nos faz levantar todos os dias de manhã, acreditando que nós podemos viver uma realidade melhor. Alguém que perdeu a sua esperança, ele perdeu também, muitas vezes, a vontade de viver. Por isso, querido, a esperança é algo tão necessário no coração de um homem e no coração de uma mulher. Hoje à noite, eu quero convidar você para olhar comigo o exemplo de Jesus. Jesus, queridos, que enfrentou lutas, dificuldades durante todo o tempo do seu ministério. E a Bíblia diz que Jesus, ele tinha a prática da oração como uma das práticas mais essenciais da sua vida. Aliás, queridos, nenhum personagem da Bíblia Deus deu mais prioridade à oração no seu ministério do que o próprio Jesus. E a questão é, se Jesus orou, e se Jesus colocou a oração como o topo do seu ministério, nós também devemos seguir o seu exemplo. Por isso, veja comigo o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 1, versículo 35 ao versículo 37. Assim diz a palavra: tendo-se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam.
Versículo 37. E tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Esse texto, queridos, nos mostra que as pessoas estavam buscando Jesus. Alguns queriam um milagre, outros queriam ouvir os seus ensinamentos. Mas a Bíblia mostra que antes de atender esta multidão, até mesmo antes de servir as pessoas, Jesus colocava como prioridade no seu ministério a prática da oração. Para quem acha que o foco de Jesus foi milagre, aqui está, queridos, uma resposta bíblica de que não foi. Para quem acha que o grande intento e o foco do ministério de Jesus era simplesmente o seu relacionamento com as pessoas, com aqueles que vinham até ele precisando de ajuda, a Bíblia nos mostra que o principal foco de Jesus era o seu relacionamento com Deus. Não há nada, queridos, mais importante na nossa vida espiritual ou na nossa vida ministerial do que o nosso relacionamento com Deus. Não há nada mais importante na vida de um pastor ou de um líder, de um obreiro, do que o tempo que ele gasta buscando a presença de Deus através da oração. Deus não está interessado apenas naquilo que você faz. Deus não está interessado apenas nos seus dons, nos seus talentos, ou naquilo que você realiza na igreja da qual você faz parte. Deus quer intimidade com você. Por isso, queridos, a oração é algo tão importante na vida do crente. Mas veja comigo um outro texto da palavra de Deus, ainda no Evangelho de Marcos. Convido os irmãos para que abram no capítulo 6. Quero ler o versículo 46 e 47. Marcos, capítulo 6, versículo 46 e 47. Assim diz a palavra: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. É interessante, queridos, que esse texto, ele reforça esta verdade de que Jesus não se ocupava demasiadamente com tarefas, ao ponto de que essas tarefas o impedissem de ter uma vida de intimidade com Deus. O versículo 46, ele é tão claro, queridos, que ele diz que Jesus, tendo-os despedido, Jesus tendo deixado os seus discípulos fora da presença dele, e até mesmo tendo despedido a multidão, é o que diz o versículo 45, que a Bíblia afirma que logo a seguir, então, compeliu Jesus, os seus discípulos, a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E a pergunta é, por que Jesus despedia a multidão? Por que Jesus não insistiu em ficar com a multidão, orando com eles, curando os enfermos, pregando a mensagem do reino de Deus? A resposta, queridos, é simples. Jesus priorizava a prática da oração. E eu volto a afirmar, se Jesus valorizou tanto a oração no seu ministério, quanto mais nós. Se Jesus colocou a oração como a atividade mais importante do seu dia, quanto mais você que é empresário, com a sua agenda lotada. Se Jesus não deixou de falar com Deus para servir as pessoas, quanto mais você, líder de um ministério, você que talvez se ocupa de tantas atividades, você que talvez se ocupa de tantas tarefas na sua vida profissional ou na sua vida ministerial, o que quero dizer para você nesta noite é que o seu tempo com Deus deve ser priorizado.
Se nós não temos tempos para orar, queridos, há alguma coisa de errado com as nossas vidas. Se a nossa agenda está tão cheia, se a gente tem tantos compromissos, ao ponto de levantar de manhã correndo, às vezes atrasado, e se a gente deita na cama cansado, exausto, sem ter um momento significativo para falar com Deus, alguma coisa de errado está acontecendo conosco. Se nós tiramos mais tempo para o lazer, ou para a conversação entre os amigos, se nós passamos horas e horas nas redes sociais, nas mídias, na Netflix, mas não temos tempo para falar com Deus, alguma coisa está de errado conosco. Algumas coisas interessantes sobre a prática da oração. Pastor, o que é orar? Orar, queridos, em resumo, é falar com Deus. Orar é esse desejo, esta vontade de se comunicar com o nosso Criador. A oração não é um monólogo. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas Deus também fala conosco. Martinho Lutero, falando sobre a oração, ele disse que a oração é o suor da alma. Em outras palavras, queridos, o que Martinho Lutero queria nos ensinar é que quando nós oramos, a nossa alma trabalha. A oração é como o suor da alma, ou seja, quando você se derrama na presença de Deus, é a sua alma que está falando. É as suas emoções que estão sendo trabalhadas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Outra coisa, Agostinho, um grande teólogo e pai da igreja, ele diz que a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. O que Santo Agostinho entendeu é que não só o homem tem sede de Deus, não só o homem tem vontade de falar e de se comunicar com Deus, mas Deus também deseja se relacionar com o homem. Por isso, queridos, que a oração é quando essa sede, tanto de Deus como do homem, se encontram. E há esta relação íntima entre a criatura e o seu Criador. A oração, queridos, é quando nós matamos a nossa necessidade de ouvirmos a voz daquele que nos criou. O teólogo John Bunyan, ele diz que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. O que isso nos ensina, queridos? Isso nos ensina que mais importante do que aquilo que você fala na sua oração, mais importante do que as suas palavras, mais importante do que os termos que você utiliza, é o seu coração, é a verdade da sua alma. Como tenho dito, queridos, Deus, Ele não se impressiona com as nossas palavras. Não há uma fórmula correta, não há palavras específicas pelas quais o coração de Deus é atraído diante de nós. Mas um coração sincero, um coração quebrantado diz a palavra de Deus. O Senhor não o rejeitará. Pastor, o que não pode faltar na minha oração? Não pode faltar coração. Não pode faltar desejo pela presença de Deus. Às vezes, queridos, na nossa oração pode faltar até palavras. Às vezes você pode passar horas na presença de Deus sem lhe pronunciar nada. Porque Deus, diz a palavra, Ele conhece a sua palavra ou o seu desejo, mesmo que isso não seja verbalizado. A Bíblia diz que antes que saia qualquer palavra da nossa boca, o Senhor já conhece cada uma delas. Max Lucado, ele nos mostra, queridos, por que muitas pessoas às vezes não oram. São pessoas que pensam que a oração depende delas.
E são pessoas que se sentem muitas vezes pequeninas na presença de Deus e acham que a sua oração não poderá ser ouvida. Por isso que Max Lucado diz algo muito interessante. Ele afirma que o poder da oração não depende de quem a faz, mas o poder da oração depende de quem a ouve. Queridos, é Deus que ouve a sua oração. É Deus que ouve a oração do pastor, como também a oração do membro. A oração do pastor, do apóstolo ou do obreiro não tem mais poder do que a sua oração. A Bíblia diz, queridos, em Tiago, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E a pergunta que eu deixo para você é: como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido o tempo de intimidade que você desfruta na presença de Deus? Martinho Lutero, ainda falando sobre oração, ele diz que muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde eu podia ir. Ah, queridos, como eu gostei dessa declaração de Lutero. Lutero, ele diz que muitas vezes ele foi para a presença de Deus, ou seja, ele foi orar, porque ele reconheceu e teve convicção de que aquele era o único lugar para o qual ele podia ir. Quantas vezes, queridos, nós corremos para os braços e para a companhia de tantas pessoas. E a gente busca conselho, a gente busca estratégia e saída para os nossos problemas. E a gente quer ouvir uma solução, e a gente quer uma resposta. E muitas vezes nós deixamos de falar com Deus. Não estou dizendo que você não deve buscar conselhos. Não estou dizendo, queridos, que não é bom termos alguém do nosso lado para nos dar palavra de ânimo quando nós precisamos dela. Mas quantas pessoas, queridos, estão perdendo coisas grandiosas e sobrenaturais na sua vida, porque não estão correndo para a presença de Deus, porque não estão fazendo da oração uma prática diária das suas vidas. Uma pesquisa mostra que mais de 50% dos crentes evangélicos não têm uma prática diária de oração. A pergunta que eu deixo é: quantos de nós fazemos parte dessa estatística? Será que o maior problema de não orarmos é a falta de tempo? Será que o maior problema de não passarmos tempo na presença de Deus é a nossa agenda lotada? John Piper, ele diz que uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. E aqui eu acrescento: quantas outras coisas, além do Twitter, além do Facebook, além do WhatsApp, tomam as nossas energias, roubam o nosso tempo e a nossa intimidade com Deus. Hoje à noite, queridos, ainda a título de introdução desse tema, porque eu quero convidar você para entrarmos numa maratona de estudos bíblicos sobre Jesus e sobre como Jesus orava, com a intenção de que possamos imitá-lo. Porque se tem uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração, queridos, nos últimos dias, é que nós como igreja precisamos orar. E precisamos orar não apenas diante das lutas, das adversidades, precisamos orar não apenas para que o coronavírus passe, e que nós voltemos a ter a liberdade de ir, de vir, de congregarmos, mas orarmos como uma espécie de relacionamento, de intimidade para com Deus. Quantas pessoas, queridos, só lembram de orar quando a tempestade chega? Quantas pessoas só lembram de orar quando a necessidade
bate à sua porta. Não é isso que Jesus Cristo nos ensina. Por isso, a primeira lição que quero deixar com os irmãos nesta noite, a primeira lição que Jesus nos ensina a respeito da oração, é que Jesus, ele precisava de momentos longos para a sua oração. Queridos, muitos de nós temos uma visão equivocada sobre a oração. E esta visão, muitas vezes, é um resultado dos nossos cultos e das nossas reuniões. Salvo os encontros de vigília de oração, quando nós podemos passar horas e horas falando e orando na presença de Deus, as orações que nós fazemos nos cultos, geralmente são orações objetivas. São orações que não passam de alguns minutos. Isso acontece porque o nosso culto e as nossas reuniões têm hora para começar e tem hora para acabar. Por isso que nós procuramos cronometrar cada atividade do culto para que ele tenha ordem, para que ele tenha decência. Para que você que é membro desta igreja, ou para que você que nos visita, saiba que horas você precisa chegar e que horas você pode marcar talvez um outro compromisso, porque o culto tem esta hora de término. E o culto, ele tem uma agenda a se cumprir. Existe a introdução do culto, o momento de adoração, o momento de oração intercessória, a hora da proclamação da palavra. E tudo isso, queridos, deve operar dentro de um espaço de tempo. Por isso que as nossas orações, muitas vezes, são curtas. Porque a gente leva para casa esta impressão de que a oração, ou melhor, o tempo da oração que nós devemos ter em casa, é aquele mesmo tempo de oração que a gente tem na igreja. E aí a gente ora 5 minutos, alguns um pouco mais, e a gente acha que já está bom. E quando a gente olha para Jesus Cristo, nós vemos que Jesus, queridos, ele tinha algumas orações específicas, objetivas, mas ele precisava de grandes momentos, ou de momentos longos na presença de Deus. Veja comigo Lucas, capítulo 6, versículo 12. Abra sua Bíblia nesse texto da palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 6. Versículo de número 12, a Bíblia diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Quanto tempo Jesus passou orando? 5 minutos? 10 minutos? 1 hora? Não, queridos, a Bíblia diz que naqueles dias, Jesus se retirou para o monte com o propósito, com a finalidade específica de orar. E a Bíblia diz que Jesus passou a noite orando a Deus. Jesus, ele virou a noite, a madrugada, falando com seu Pai. Pastor, mas do que Jesus conversava? A Bíblia não diz. Talvez a sua pergunta seja: pastor, como Jesus tinha tanto assunto? Como Jesus tinha tanto entusiasmo para ficar tantas horas na presença de Deus? Talvez você diga: pastor, para mim a oração é algo tão difícil. Porque quando eu oro mais do que 10 minutos, me dá sono, me dá cansaço. Pastor, a minha mente começa a divagar, e de repente vai vindo pensamentos, coisas que eu tenho que fazer, e eu não se concentro mais. Quantas desculpas, queridos, nós podemos dar para que a nossa oração seja raquítica? Quantas desculpas nós podemos colocar diante de Deus? Mas a verdade é que quando nós
temos dificuldade de passarmos tempos, horas na presença de Deus, é porque no fundo nos falta prazer. No fundo nos falta satisfação em Deus, na oração e na ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quanto mais você orar, mais sede você terá de Deus. Faça o teste. Lute contra a preguiça. Lute contra as orações em formato de rezas. Sabe aquelas orações mecânicas que a gente faz na hora do almoço, que a gente faz na hora de se deitar? Comece a conversar com Deus de forma despretensiosa. Comece a conversar com Deus de uma forma a não se preocupar com aquilo que você tem que fazer por no mínimo 1 hora. E você vai ver que a prática da oração vai se tornar um exercício espiritual, natural e prazeroso na sua vida. Queridos, tudo que Jesus deixou serve para o nosso modelo e para a nossa inspiração. Se Jesus tinha momentos longos de oração, nós também devemos fazer o mesmo. Eu quero concluir este ponto convidando você para fazer uma análise de quanto tempo você ora por dia. Multiplique isso pelas horas que você usa para o seu lazer. Creio que todos nós aqui, independente da atividade, do compromisso, do trabalho, temos também o nosso momento de lazer. Aliás, isso é saudável e é preciso que você o faça. Mas faça uma comparação com as horas ou os minutos que você gasta falando com Deus na sua semana, para o tempo que você dedica ao seu lazer. Faça uma pesquisa pessoal, veja se as suas orações não têm sido orações mecânicas. Orações do tipo que tem frases para começar e frases para terminar. Cuidado, querido. Talvez você está orando no piloto automático e ainda não percebeu. A oração, ela é uma conversa, como diz Martinho Lutero, ela é uma conversa com Deus, mas ela é também o suor da alma, ou seja, quando a sua alma se derrama na presença de Deus, quando você fala daquilo que está aqui dentro, quando você medita naquilo que está dentro do seu coração, tanto aquilo que é bom, que está te alegrando, que está te deixando jubiloso, como também as suas preocupações. Fale com Deus. Às vezes você passa a hora falando com um amigo, com o seu namorado. Às vezes você passa horas conversando com um parente. Mas quanto tempo você se comunica com Deus? Não se esqueça, queridos, uma vida de oração, se ela não tiver momentos longos, momentos extensos, ela estará perdendo muitas bênçãos no seu dia a dia. Não estou dizendo que você deve orar todos os dias 1, 2 horas. Mas é preciso que você separe tempo significativo na presença de Deus. Algumas coisas que podem te ajudar. A consciência de que você depende de Deus. Segundo, o desejo de viver a vontade de Deus e colocar diante de Deus todos os seus medos e todos os teus traumas. Terceiro, você procurar olhar para dentro do seu coração e ver se a sua falta de oração não é por motivo de uma falta de fé, de confiança que Deus pode operar e agir na sua vida. Alguém já disse que a oração é o alimento
da alma de um cristão. E eu diria que a leitura da palavra ao lado da oração é o que nos faz crescer. Aliás, foi Jesus quem disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você está com medo? Você está sem esperança? Você está sem direção na sua vida? Fale com Deus. Busque, querido, uma vida mais significativa na presença do Pai. E hoje nós temos tantos recursos, bíblias de estudo, materiais em PDF, livros de edificação espiritual. Você pode colocar um áudio, uma música, para que aquilo entre nos seus ouvidos e prepare o seu coração para falar com Deus. Como é gostoso você separar um tempo no seu quarto, em secreto, e você coloca uma música, um hino ao Senhor, ou um louvor, e ali você passa horas sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu não sei o que falar, então não fale. Apenas medite no caráter de Deus. Apenas medite nos atributos de Deus, naquilo que Deus tem operado na sua vida. Passe tempo de qualidade e significativo. Pois o nosso Jesus Cristo, diz a palavra, ele passava noites adentro orando. E isso, sem dúvida, era o grande segredo, era o grande combustível do seu ministério. Quanto mais atividades nós temos para fazer durante o nosso dia, mais tempo nós precisamos passar na presença de Deus. Amém, queridos? Semana que vem eu convido você para pensarmos no outro aspecto sobre a oração de Jesus. Hoje à noite, eu quero desafiar você a estender os seus minutos de oração. Hoje à noite eu quero desafiar você a voltar para a sua casa e começar a pensar seriamente sobre esse tema. Quanto tempo eu tenho orado? Quanto tempo eu tenho passado na presença de Deus? Lembre-se de Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso maior exemplo. E a minha oração é que todos nós possamos segui-lo. Quero convidar você a se colocar de pé. Enquanto a nossa equipe de louvor se aproxima, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Você que pode, abaixe a sua cabeça. Eu queria que você meditasse na letra desta canção. Enquanto a nossa equipe de louvor adora ao Senhor, eu quero convidar você a pensar na sua espiritualidade e a trazer à sua memória esse lugar que Deus quer te levar, esse lugar de intimidade com Deus, esse lugar de um nível mais profundo, aonde você vai falar com Deus e realmente sentir a sua presença, sentir o toque do teu Espírito Santo, e você vai, em nome de Jesus, sair renovado. Você vai, em nome de Jesus, se levantar com as respostas que você precisa. Você vai, em nome de Jesus, levantar com a coragem, com o discernimento espiritual, para que você tome toda e qualquer decisão na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Jesus está te convidando nesta noite a ser o imitador dele, a passar mais tempo na presença de Deus, desfrutando da tua graça, desfrutando do teu poder, desfrutando deste regenerar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que nos fortalece e que nos encoraja diante da adversidade, diante da tempestade. Ele nos faz forte e Ele nos faz confiar na sua provisão e esperar dias melhores sobre as nossas vidas. Abra o seu coração, querido, e que você possa a cada dia experimentar este lugar de intimidade, este lugar que Deus não preparou apenas para os pastores, para os líderes, mas este lugar de intimidade que Deus preparou para você, este lugar de comunhão, aonde o Senhor te convida para estar nesta noite.
Adore ao Senhor. Exalte o teu nome. Abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo de Deus te leve a este lugar. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. És tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso, Jesus, és tudo que eu preciso, Jesus. Senhor Deus, bendito Pai, nós te damos graças, ó Deus, e te louvamos pela tua presença em nós e entre nós.
Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva. A Tua palavra, ó Deus, que é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra que é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, ó Deus, que nos ensina quem é o Senhor. Esta palavra que nos mostra a Tua grandeza, a Tua soberania e o Teu domínio sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, por esta palavra santa, que não apenas nos ensina quem é o Senhor, mas também nos convida e nos ensina a nos relacionarmos contigo através da oração. Pai, que em nome de Jesus nós possamos desfrutar desta vida de intimidade com o Senhor. Como acabamos de cantar, Pai, que nós possamos ser levados a este lugar de intimidade contigo, este lugar aonde o Teu Espírito nos renova, este lugar aonde os problemas ficam pequenos, aonde as dúvidas são minimizadas, este lugar aonde nós somos consolados e confortados pelo Espírito Santo do Senhor. Ah, Deus, desperta a Tua igreja e leva, ó Pai, o Teu povo a cultivar um tempo significativo de oração. Pai, livra-nos do imediatismo, livra-nos, Pai, das orações apressadas, livra-nos, Pai, desta compreensão equivocada de que nós estamos perdendo tempo. Não, porque quanto mais tempo nós passamos na Tua presença, mais intimidade nós temos com o Senhor, e mais tempo de qualidade nós estamos investindo no nosso relacionamento contigo. Por isso, Pai, ensina-nos a orar, desperta-nos, ó Deus, do nosso sono espiritual, desperta-nos, ó Deus, das nossas desculpas e de todos os obstáculos que talvez estejam sendo postos diante de nós, pois sabemos, Pai, que só assim poderemos cultivar uma vida de esperança. Só assim, ó Deus, podemos atravessar as tempestades e as dificuldades desta vida sem sucumbir a elas, sem perder a nossa fé, sem perder a nossa crença no Senhor e sem aquela convicção de que dias melhores ainda hão de vir sobre a nossa história. Deus, estende a Tua mão de graça sobre nós, recebe a oração da Tua igreja, conforta, Pai, o coração daquele que entrou aqui entristecido, daquele que está abatido. Pai, cura aquele que entrou aqui enfermo, aquele que está passando por algum problema familiar, aquele que precisa de uma resposta do Senhor. Pai, tende misericórdia, que o Senhor se revele a esta vida quando ela estiver buscando ao Senhor na sua intimidade. Obrigado, Deus, também pelas respostas de oração. Obrigado, Deus, pelos livramentos que o Senhor tem derramado sobre tantos irmãos e sobre tantas pessoas queridas nas nossas vidas. Lembramos, Pai, da vida do João. Obrigado, Pai, porque ele teve alta daquele hospital. Obrigado, Deus, porque o Senhor operou um milagre, nós cremos na vida dele. Obrigado, Pai, pela restauração do Senhor na saúde do irmão José Camilo e de todos os seus familiares. Obrigado, Pai, pelo cuidado do Senhor na vida do pastor Aguiar, da sua família. Obrigado, Pai, por todos aqueles que tiveram vitória no enfrentamento desta enfermidade, o Covid-19. Que o Senhor receba, Pai, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa, Pai, o Teu povo, abençoa, Deus, a Tua igreja, e continua nos usando como intercessores, como homens e mulheres que amam estar na presença do Senhor. Assim eu oro, Pai, e peço as Tuas bênçãos, peço, Pai, a Tua proteção sobre cada vida e sobre cada família que está aqui representada. Abençoe também, ó Deus, todos aqueles que nos ouvem pelas redes sociais. Que a Tua graça alcance cada vida e cada família que está conosco nesta noite. Pai, recebe o nosso louvor, recebe, Deus, toda a nossa gratidão,
É o que nós te suplicamos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos, queridos, chegando ao final de mais um culto. E eu quero, em nome de Jesus, louvar a Deus pela sua vida. Você que esteve conosco nesta noite. Você também que nos acompanhou pelas redes sociais. Queremos convidar todos para que domingo pela manhã, às 9 horas, estejamos juntos para a nossa Assembleia Geral Ordinária. Quando também teremos a profissão de fé de alguns irmãos que estarão passando pelo batismo. E à noite, às 19 horas, convidamos também a todos para o nosso culto de celebração. O culto também de batismo e a celebração da ceia do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê o restante de semana realmente de paz na sua presença. E assim eu convido os irmãos que estão aqui para que mais uma vez possam abaixar as suas cabeças. Você que pode, feche teus olhos e assim com oração silenciosa nós estaremos encerrando o culto desta noite. Deus te abençoe. Fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.